Bora, pessoal, bora falar aí do sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, confrontos definidos, oitavas de final, com uma cara para alguns interessante, para outros nem tanto. Eu começo por Sul-Americana. O Santos vai pegar o Deportivo Táchira. Cara, assim, sinceramente, honestamente, o Táchira, adversário do grupo do Palmeiras, tomou a goleada do Palmeiras tanto dentro quanto fora de casa, né? 4-0, se eu não me engano, jogando como mandante o Tátira, e no Allianz Parque tomou 4-1. Então, óbvio que o time do Palmeiras, ele é muito mais organizado taticamente, muito mais tempo, muito mais entrosamento que essa equipe santista, mas eu acho que, com todo o respeito do mundo, tá? Acho que o Santos passa, o Santos não vive um bom momento, tá? Essa fase, esses últimos jogos, né, essas últimas semanas do Santos não tem sido interessantes e isso ficou claro após, após a classificação para a Sul-Americana, que foi bem difícil, jogando contra o Banfield na Vila Belmiro com dois jogadores a mais. Né? O Banfield teve dois jogadores expulsos e o Santos não conseguiu fazer o gol da vitória. Então mostra que é uma equipe, né, que teve um momento de euforia, agora já não vive, não vive um estado de graça, né? Mas eu acho que tem condição, né? Tem capacidade para passar pelo Deportivo Táchira, que é uma equipe. É difícil a gente medir, né? A gente fica falando aqui, e eu vejo muita gente falando a mesma coisa, que o Táchira é um adversário muito fraco. O problema é que o Táchira enfrentou o atual bicampeão da América, né? O único time que, nos confrontos entre eles, não dá para ter, assim, não dá para ter uma, cara, não tem um parâmetro, né? Essa aqui é a palavra. Não tem o parâmetro. O Palmeiras passou o carreto por cima de todo mundo. Então, tirando o jogo contra o Emelec no Allianz Parque, que foi 1-0, assim, o Palmeiras passou o trator e assim, não dá pra ter. Entre eles foi mais ou menos. Tá, mas entre eles, como é que a gente consegue avaliar o nível deles, né? Será que é um nível bom? É um nível ruim? Então, isso que eu. Difícil a gente fazer essa leitura, até porque a gente não acompanha o futebol de perto, mas eu acho que o Santos ele tem totais condições de passar, ainda mais jogando o segundo jogo na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro não, né? Joga o jogo com o mandante, mas existe essa possibilidade do Santos não fazer os jogos na Vila Belmiro, né? Possivelmente fará na capital paulista. Então pode ser um fator agravante, mas a capital paulista tem muitos torcedores santistas, até por isso no passado, muitas vezes o Santos trazia os jogos para a capital porque ganhava mais dinheiro com receita, né? E na época do próprio Cuca, né? Quando o Santos chegou na final da Libertadores, o Cuca chegou a pedir: a gente precisa fazer os jogos na Vila. Porque aqui é a nossa casa, aqui é a nossa torcida, aqui é o torcedor mesmo que vive o Santos, que é como, não que os outros não sejam torcedores, não é isso que eu quero dizer, mas a galera que vive o Santos, né? A flor da pele, né? O lugar onde a equipe se sente bem, onde os adversários tremem, né? Onde a viagem é longa, então também tem um custo na questão de desgaste. O Cuca chegou a pedir isso na época que treinou o Santos, né? Então isso pode ser um fator que pode ajudar o Tátira, mas eu acho que o Santos é mais time. Agora que o Santos não é uma grande equipe fora de casa, isso não é. E mesmo jogando como mandante nas últimas partidas, não tem sido muito eficiente. Não vem apresentando aquele futebol agressivo e ofensivo que a gente se surpreendeu por alguns momentos. Mas eu acho que tem condição de passar, acho que vejo o Santos sim. E isso é uma visão de um brasileiro que torce para um time brasileiro. Né? Então, uma opinião totalmente tendenciosa. Eu acho o Santos mais favorito nesse confronto, tá? Seguir aqui, falar dos outros adversários também, que sorteio, não só dos brasileiros. Del Valle pega o Lanús, o Cali, Deportivo Cali pega o Melgar, o Internacional de Porto Alegre vai pegar o Colo-Colo, tá? Colo-Colo do Chile, que foi eliminado aí no último jogo pelo Fortaleza, equipe difícil, tá? O Colo-Colo venceu o Fortaleza na Arena Castelão, na volta o Fortaleza venceu, né? Na volta, no jogo de volta contra o Colo-Colo, se a gente pode dizer assim, jogou fora de casa e venceu por 4-3. E esse time do Colo-Colo é enjoado, porque estava 4-1, o Colo-Colo com um jogador a menos. E chegou a fazer o segundo e terceiro gol com um jogador a menos. Tá? Então é uma equipe difícil,
uma equipe enjoada. Eu acho que talvez dos brasileiros na Sul-Americana, esse, para mim, pela minha opinião pessoal, esse é o confronto mais complicado. Eu acho que o Inter tem condição de passar, um adversário é uma equipe que tem tradição, que tem camisa em competições internacionais. O 5-1, se eu não me engano, né, no 9 de outubro, é difícil dizer o que significa isso nesse momento para o Internacional. Pode ser um ponto da virada, um Inter mais goleador, ou pode ter sido uma partida típica de um adversário muito fraco, né? Difícil, não dá pra gente cravar isso nesse momento. Mas eu vou torcer pro Internacional. O Inter, sem dúvida nenhuma, é uma equipe que tem muito mais camisa e muito mais tradição se a gente for pensar em competições internacionais, né? Libertadores, própria Sul-Americana, Campeonato Mundial. Então, até por esse fator histórico, né, dessa tradição que o Internacional tem, eu vejo o Inter como mais favorito, porque na hora que a camisa pesa, né, o time joga com isso ao seu favor. Eu acredito, tem gente que não acredita, mas eu acredito muito que camisa e tradição fazem muita diferença. Nacional do Uruguai vai pegar o União Santa Fé, o Olímpia vai pegar o Atlético Goianiense, tá? Essa também é uma partida perigosa. Eu acredito no Atlético Goianiense, ainda mais fazendo o segundo jogo com o mandante. Eu acho que o Atlético Goianiense tem totais condições de passar pelo Olímpia, tá? É difícil, não vive um bom momento no Brasileirão, mas na Sul-Americana vem fazendo o seu papel. Eu acho que é a equipe que pode complicar, né? Ainda mais fazendo o segundo jogo em casa, complica sempre para os grandes aqui do Brasil, vai complicar para o Olímpia também. Então acho que acredito na força do Atlético Goianiense. The Strongest vai enfrentar o Ceará. Esse para mim é um confronto que o Ceará tem amplo favoritismo e deve passar fácil, tá? O The Strongest, para quem não se recorda, é aquela equipe que goleou o Atlético Paranaense por 5-0, né, na altitude, mas é uma equipe que se aproveitou da altitude e se aproveitou de uma equipe que pouco fez, né? Uma equipe que não se preparou para encarar o adversário na altitude. O Ceará vai conhecer o que é altitude. Sim, o Ceará vai conhecer, mas a gente não pode desprezar uma equipe que teve se eu não me engano, a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, né? Eu não tenho certeza. Eu ouvi algum programa esportivo alguém comentando isso. Pô, 18 pontos, né? Melhor campanha dessa Sul-Americana. Não é por acaso, né? Uma equipe muito bem treinada, deixa a desejar no Brasileirão. E se focar na Sul-Americana, como vem fazendo, eu acho que tem uma equipe que tem tudo para passar de forma bem tranquila pelo The Strong, com todo o respeito, tá? Todo respeito, eu acho que o Ceará é muito mais time. Agora, estando mal no Campeonato Brasileiro, é difícil a gente dizer quanto que isso vai pesar ou não. Porque a gente sabe, às vezes um time tá bem numa competição e mal numa outra, e esse mau momento do Brasileirão pode acabar contaminando o bom momento que a equipe vive na Sul-Americana. Então é preciso ver com cautela, mas para mim, de momento, assim, essa é a foto de momento. É vendo agora. Assim, a gente tá olhando a tabela agora, tira uma foto. Neste momento, para mim, o Ceará é muito mais time, é muito mais favorito e tem tudo para passar tranquilo pelo The Strongest. E o Ceará, que se passar pelo The Strongest, pode encarar o São Paulo. O São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica, equipe que estava no grupo do Flamengo. E assim como eu falei do Tátira, né, que vai enfrentar o Santos, é difícil a gente ter uma dimensão do que é essa Universidade Católica. Porque o grupo do Flamengo, o Flamengo foi a única equipe que sobrou, muito questionável, algumas atuações, o torcedor rubro-negro sempre pegando no pé, mas o Flamengo sobrou nesse grupo e todos os outros foram partidas assim, umas partidas mais puxadas, mais pegadas, umas partidas mais disputadas, mas é difícil ter um parâmetro para dizer, essa equipe é muito boa. Eu acho que pelo que o São Paulo já fez na Sul-Americana, jogando com um time reserva, se classificar com tranquilidade por antecipação, eu acho que o São Paulo tem muito mais favoritismo e de uma forma geral, e não é querendo colocar pressão não. Eu acho que o São Paulo nessa Sul-Americana, ela é a equipe mais favorita. Tá? Eu acho que o São Paulo tem mais condições de competir e disputar o título da Sul-Americana. Eu vejo, a partir do momento que o São Paulo quiser priorizar a competição, eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma grande Sul-Americana, mas não é o foco de momento e eu acho que o Rogério faz a escolha certa. E essa partida, esse primeiro duelo de oitavas de final contra
a Universidade Católica eu não vejo também como uma prioridade para o Rogério. Se passar da Católica jogando com o time reserva, aí opa, agora é uma quarta de final, agora o negócio começa a ficar sério, a gente pode pegar o Ceará e agora a coisa fica séria, né? Agora o negócio é diferente. Aí sim eu acho que ele vai começar a priorizar a Sul-Americana. Mas mesmo agora nas oitavas de final, não vejo o São Paulo priorizando. Acho que vai jogar com o time reserva. E mesmo com o time reserva, acho que passa pela Universidade Católica. Mesmo a Católica tendo vindo de uma Libertadores. Tá? E aí, mais uma vez, tá torcendo pro brasileiro, tá tendenciado. Tô mesmo. Não tenho vergonha alguma de admitir isso. Estou tendenciado sim e vou torcer pelos brasileiros nessas competições. Eu não tenho aquela besteira de dizer que um clube brasileiro é o Brasil na Libertadores. Não tenho isso. Eu torço pelas equipes brasileiras. Mas eu não entro nessa baboseira de dizer, o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Eu não entro nessa. Peço perdão da palavra, eu não entro nessa babaquice. Porque pra mim é uma baita de uma babaquice, né? Porque quem foi o Brasil no Mundial foi o Chelsea, né? Porque todos os outros times estavam torcendo pro Chelsea. Então, não tem essa de o Palmeiras é o Brasil. O Palmeiras, o Flamengo é o Brasil no Mundial, na Libertadores. O São Paulo, o Ceará é o Brasil na Sul-Americana. Não tem isso. Eu torço pelos brasileiros. Agora, o São Paulo é o São Paulo na Sul-Americana. E ponto final. Eu não entro nesse Pô, desculpa a palavra, mas pra mim isso é uma baita babaquice, né? Mas enfim, peço perdão a quem eventualmente se ofender, não queria usar um termo de baixo calão. Mas vamos pular agora para Libertadores, porque a gente teve um sorteio legal e a gente vai ter alguns duelos interessantes. Eu começo por Atlético Paranaense, o Atlético se deu bem, hein? O Atlético, que foi o segundo do seu grupo, vai enfrentar quem? Vai enfrentar o primeiro do grupo, do mesmo grupo. Vai enfrentar o Libertad. As duas equipes terminaram empatados em pontuação e agora o Atlético terminou em segundo e agora o Atlético vai ter a chance, né, de mostrar que realmente era a equipe que merecia ser o primeiro colocado. Nesse confronto específico não fez diferença, né? Se a gente parar para pensar, fez diferença o Atlético ter ficado em segundo? Não fez, né? Deu a sorte, se é que a gente pode dizer assim, de pegar o Libertad novamente. Então não fez diferença. Se mesmo ficasse em primeiro e pegasse o Libertad, teria dado na mesma, né? Teria sido elas por elas. Então foi para mim um bom sorteio. O Atlético se deu bem e para mim tem condições de passar tranquilamente pelo Libertad. Tranquilamente. Agora é a bola jogada, né? É a bola jogada. Pelo que fez o Atlético na última rodada, marcando 5 gols, a gente imagina que é uma equipe que está ganhando corpo. Agora, pegando um adversário que é mais complicado, aí a gente vai ver realmente a situação dessa equipe. O Fortaleza vai pegar o Estudiantes, parada dura para o Fortaleza, tá? Parada difícil, o Estudiantes foi o líder do seu grupo. Grupo, para quem não se recorda, do Red Bull Bragantino, né? Que o Estudiantes sobrou e todos os outros foram até a última rodada com condições de classificar, né? Grupo enjoado, né? Que foi... Eu tinha até falado aqui, grupo horrível, né? Grupo horrível. Todo mundo falando que o grupo do Palmeiras era uma baba, do Flamengo, do Galo era uma baba, o do Estudiantes foi uma baba, pelo menos pro Estudiantes, mesmo que tenha perdido o último jogo. Mas pro Estudiantes foi uma baba, se classificou bem tranquilo com o primeiro colocado do grupo, né? Eu não vejo o Fortaleza... Eu não vejo Estudiantes, perdão. Não vejo Estudiantes como um amplo favoritismo para cima do Fortaleza. Eu acho que existe um favoritismo, obviamente, pela tradição, pela camisa que tem na competição. Mas o Fortaleza a gente viu que por um certo momento a gente imaginava, e eu acho que até a própria equipe imaginava que já estava eliminada da Libertadores. Os resultados, a combinação de resultados foi favorecendo, a equipe voltou a acreditar e se classificou com uma grande vitória para cima do Colo-Colo fora de casa. Agora é uma equipe muito vazada, né? Uma equipe que toma muitos gols. Isso não é segredo para ninguém, a gente está vendo o Brasileirão que está acontecendo. Para ganhar do Fortaleza é muito fácil. Equipe que muito vazada, abre muito espaço, cede espaço para os adversários mais com gols, e o Fortaleza não é uma equipe eficiente. É uma equipe que cria muito, tem posse de bola, vai para cima, mas não é uma equipe matadora.
Então, pro Estudiantes, eu acho que o Estudiantes tem mais favoritismo nesse confronto, mas eu ainda torço pelo Fortaleza. É um adversário para mim difícil, tá? Até por esse perfil ofensivo, mas numa Libertadores a gente sabe, principalmente uma equipe argentina. Se tiver que jogar para se defender e jogar por uma bola, é isso que eles vão fazer. E os argentinos, eles conseguem ter essa mudança de mentalidade e pensamento. E se o Fortaleza não mudar a sua postura e a sua forma de pensar, vai ser presa fácil. Que é difícil, eu acho que é muito difícil. Mas eu vou torcer pelo Fortaleza. Fiquei mudo aqui porque eu falei, vou torcer pelo Fortaleza, mas me preocupo com o Campeonato Brasileiro, tá? Me preocupo de verdade. Mas enfim, eu vou torcer a equipe que gosta de atacar, gosta de ser ofensivo. E a gente gosta de ver isso. A gente gosta de ver equipes ousadas, equipes que buscam o gol, equipes que acreditam na vitória. O Fortaleza é uma dessas equipes. Acreditam no seu futebol, confiam no seu futebol, vem tomando muitos gols, vem tomando gol pra caramba. Pra caramba. E não por isso é o lanterna do campeonato. Mas enfim, a gente vai torcer e vai acreditar no equipe brasileira, né? Seguir aqui com a tabela, Cerro Porteño e Palmeiras. O Palmeiras se deu muito bem, né? Tava muita gente achando que o Palmeiras fosse pegar o Emelec, né? O Palmeiras do jeito que tá, já ter pego um grupo fácil, vai pegar o Emelec, né? Que seria um adversário tranquilo. E com todo respeito ao Cerro Porteño, eu acho que o Palmeiras se deu bem de novo, né? O Palmeiras se deu bem de novo. Pegou um adversário, eu não digo que é um adversário fácil, né? Mas em virtude de tudo que já fez na fase de grupos, eu acho que o Palmeiras sobra para cima do Cerro Porteño, tá? Um amplo favoritismo, atual campeão da América, atual bicampeão da América. O Palmeiras eu acho que tem tudo para sobrar e pegou um adversário, sim, pros mais otimistas, né? Pegou um adversário bem tranquilo, né? Vamos ser bem sinceros, né? Assim como o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro pegou o Emelec e adversário que foi o segundo da chave do Palmeiras, adversário, pelo que a gente viu dos jogos contra o Palmeiras, é bem fraco. O Galo deve sobrar tranquilo nesse jogo. O Galo deve passar com muita tranquilidade pelo Emelec, apesar de ter perdido para o Tolima no último jogo. Eu acho que o Galo tende a vencer com tranquilidade. Agora, é perigoso, assim, é meio traiçoeiro. Por quê? Porque o Galo tá oscilando um pouco. O Galo, para mim, tá sentindo muito a questão, a sequência de jogos, o aspecto físico, tá sentindo bastante. Se você pegar um adversário, um Emelec, que vai focar 100% na Libertadores, o resultado surpreendente pode acontecer, tá? Pode acontecer, que eu repito, pela falta de consistência da equipe do Atlético Mineiro. É uma baita equipe? É uma baita equipe, mas não vive os últimos jogos, as últimas semanas, talvez os últimos meses, uma equipe bastante inconstante, tá? Bastante irregular. Que, repito, que é uma baita equipe, que os grandes jogadores fazem a diferença, isso sem dúvida nenhuma. E por isso eu acho que o Galo passa fácil pelo Emelec, mas se sentir a parte física no segundo tempo, aí complica. É difícil, assim, você pega um adversário que vai estar priorizando, que vai se poupar, que vai, que vai tentar complicar a vida, mas eu acho que o Galo deve passar tranquilo e a gente pode ter um grande confronto já nas quartas de final, né? O Palmeiras se passar do Cerro Porteño e o Galo se passa do Emelec, a gente vai ter um Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas de final. Grande confronto, hein? Grande confronto. Talvez se a gente pegar pelo que aconteceu nos últimos anos e até pelo que são as duas equipes hoje, talvez o jogo mais complicado que vai acontecer mais cedo na competição. Dois campeões de Libertadores já. O ano passado o Palmeiras se classificou com um regulamento para cima do Galo. Pode ser visto como uma revanche pela torcida e pelos jogadores do Galo, pelo elenco do Galo. Tá? Então a gente pode ter um confronto bastante interessante já numas quartas de final, dois brasileiros se enfrentando. Os dois que hoje, né, junto com o Flamengo, vivem dividem aí o pote dos favoritos no futebol nacional, né, com o melhor time, como melhor elenco, enfim, tudo que a gente for pensar de positivo de uma grande equipe no Brasil hoje, o Palmeiras e o Galo estão ali no pote
na trinca, né? Na trinca de ferro do Brasil. E a gente pode ver esse confronto acontecendo já nas quartas de final, né? Bastante interessante. Tolima e Flamengo. Flamengo pegou um adversário, para mim, pegou um adversário tranquilo. Apesar do Tolima ter vencido o Galo no último, no último jogo, ter surpreendido o Galo. Mas o Flamengo pegou um adversário também relativamente tranquilo. Eu acho que o Flamengo passa facilmente pelo Tolima. Eu acho que o Flamengo vai passar fácil pelo Tolima. Assim como eu tô falando, assim, eu falei do Galo e do Palmeiras, eu acho que também passam fácil. O Flamengo, apesar de todas as inconstâncias, apesar de todas as crises, apesar de toda a cobrança da torcida, eu acho que o Flamengo vai sobrar para cima do Tolima. Tá? Porque o Flamengo tem muita qualidade, é um elenco de muita qualidade. O Flamengo, ele sobra em qualidade. Ele passou por um momento aí de... E continua passando, né? Que o time perde muitas oportunidades, mas a gente vê o Pedro hoje voltando a marcar gols, né? Então, um atleta que está recuperando a sua confiança, que por certos momentos a gente entendeu que essa confiança foi perdida. Eu digo que a gente entendeu porque quem pode dizer é só o jogador, e ele não falou nada sobre isso. Mas a gente imagina que houve uma queda de confiança e hoje o Pedro voltou a fazer gols. É importante isso para ele, importante para o Flamengo, e por isso eu acho que o Flamengo tende a sobrar. E mais uma vez, eu falei e vou repetir e vou continuar repetindo, porque é isso que neste momento eu vejo no Flamengo. Uma equipe que já está saturada de crise. Pode aparecer mais um monte de crise, mas isso não vai abalar mais o elenco. O elenco está vacinado com esse tipo, o elenco e a comissão técnica. Eles estão vacinados com esse tipo de coisa já. Que foi acontecendo tantas vezes que meio que banalizou, né, internamente. Essa é a minha visão de momento. Se é de fato ou não, eu não sei e ninguém vai saber, a não ser o Paulo Souza, sua comissão e os jogadores. Mas pelo que eu vejo um time meio vacinado e já cansado desse tipo de picuinha, de mimimi e de um monte de notícia vazada para a imprensa, tá? Então acho que é uma equipe que é inconstante, o trabalho do Paulo Souza é questionável, mas é uma equipe que sobra em qualidade, né? E até por isso eu acho que tende a sobrar para cima do Tolima, tá? Boca Juniors, Corinthians e Boca Juniors, né? O Corinthians volta a enfrentar o Boca e isso aqui a gente ontem, e não só eu, todo mundo, né? De uma forma geral, a imprensa esportiva, a gente criticava o Corinthians, que tinha que ter buscado o primeiro lugar do grupo, que pode pegar um adversário mais difícil. Se o Corinthians tivesse ficado em primeiro, o Boca em segundo, ia dar na mesma, né? Que no final os dois vão se enfrentar nas oitavas de final. Então, tudo aquilo que a gente falou se apaga, né? O único problema, aí sim, esse ponto a gente pode falar. O Corinthians vai fazer o segundo jogo na Argentina. O Corinthians poderia fazer o segundo jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena. Agora vai fazer o segundo jogo na Bombonera. Então aqui o que eu falei tô falando agora do Corinthians, vale não, perdão aqui. Confundi. O Corinthians poderia ter feito Caramba, me perdi aqui. Eu tô olhando. Eu começo a abrir tabelas aqui e eu começo a ver várias coisas nessas horas que a gente se complica aqui e começa a falar bobagem, né? Falar do Atlético Paranaense, isso que eu tinha falado aqui, né? A mesma coisa que eu falei do Corinthians. O Atlético, se tivesse ficado em primeiro, poderia pegar teoricamente o adversário mais fraco, pegou, né, o líder do seu grupo. A diferença é que faz o segundo jogo fora de casa, né? Esse é o problema. Então, assim, fez diferença? Mais ou menos não, né? Não fez tanta diferença porque acabaram se enfrentando de novo. Tanto o Atlético e o Libertad quanto o Corinthians e o Boca. Eles vão se enfrentar de novo. O grande problema é que as duas equipes brasileiras vão fazer o segundo jogo fora de casa. Não tem a questão do aspecto do gol fora de casa, mas você fazer um jogo na casa do adversário, a pressão aumenta, né? Os times tendem a render mais. E tem tudo isso, né? Todo esse misticismo, todo esse folclore de você fazer um jogo na casa do adversário. Pô, o Corinthians é muito mais eficiente jogando na Neoquímica Arena com a torcida do seu lado. Você acha que o Boca não é mais eficiente, mais qualidade com a torcida do seu lado? É. Então esse é o problema, né?
Então pode. Nesse ponto eu acho que cabe a crítica pelo que o Corinthians fez na fase de grupo. Mas de uma forma geral, não. Porque a gente criticou, tudo bem. Eu acho que coube a crítica, porque quase, né? Quase complicou tudo. Quase jogou tudo a perder ali o Vitor Pereira. Mas deu tudo certo. E o Corinthians vai enfrentar o Boca de novo. Então, de uma certa forma, deu tudo certo, né? Não custou tão caro. O Corinthians podia ter pego o Flamengo, podia ter pego o Palmeiras, podia ter pego o Galo, podia ter pego o River Plate. Vai pegar o Boca de novo, que é um adversário chato, difícil. Sim, eu acho que o Boca é um pouco mais favorito, eu acho, tá? Eu acho que não posso ser. Assim como falei do Estudiantes com Fortaleza, é óbvio que dadas as devidas proporções. Mas o Boca, pra mim, ele é um pouco mais favorito que o Corinthians, até por fazer o segundo jogo na Bomboneira. E o Boca não. A gente não dá pra achar que vai ser a mesma coisa que aconteceu na fase de grupos, tá? Que o Corinthians venceu o jogo na Neoquímica e conseguiu empatar na Bomboneira. Esse time do Boca já teve tempo de. Agora, com o título da Copa da Liga Argentina do bolso já, é uma equipe que agora vai focar 100% na Libertadores. Equipe que tá ganhando, passou por quando o Boca foi enfrentar o Corinthians em Itaquera, o Boca tava vivendo uma crise, com o treinador quase sendo demitido. Aí ganha a Copa da Liga Argentina, as coisas começam a entrar nos eixos, o time começa a ganhar confiança, começa a acreditar. E esse é o momento que os times argentinos ficam mais perigosos. E o Boca é um tipo de equipe que gosta desse tipo de ambiente, desse tipo de competição. Então eu vejo um momento totalmente distinto, né? Porque tem gente que está falando, mas o Corinthians 4 pontos para cima do Boca, né? Conseguiu uma vitória e um empate, né? O contexto agora é totalmente diferente, tá? O contexto é bastante diferente, porque, repito, o Boca vive um mau momento com o treinador para ser demitido. Isso foi superado, a equipe ganha a Copa da Liga Argentina. Agora o momento é totalmente diferente. É um momento bastante diferente. Mas é o que eu falei e eu vou repetir. Eu confio no Corinthians, tá? Espero que o que me preocupa é o Vitor Pereira. O que o Vitor Pereira vai fazer? Não dá para saber. O jogo contra o Always Ready, para mim, era um jogo pro o Corinthians entrar com os titulares no primeiro tempo e no segundo tempo ir tirando todo mundo. Amassar o Always Ready, fazer uns 2-3-0 e aí no segundo tempo tira todo mundo, deixa todo mundo descansar. Mas não, faz o contrário, né? Entra com o time reserva, aí depois, quando o negócio tá complicado, começa a colocar os titulares, né? A força máxima. Aí já é tarde, aí pode ser tarde, né? Aí não foi tarde, mas pode ser tarde. Então não dá pra. Sim, o grande ponto de interrogação é o Vitor Pereira. O que ele vai entender que ele tem que fazer em virtude até da liderança no Campeonato Brasileiro. Porque o jogo contra o Always Ready foi isso. Os caras vão entrar com equipe reserva, a gente vai entrar também. E eu vou olhar para o Campeonato Brasileiro agora. O problema é que o Corinthians, né, antes do jogo com o Always Ready, o Corinthians era o terceiro colocado, né? Não tá, terceiro não, segundo, né? Segundo? O Boca era o terceiro, né? É isso. Então, assim, a liderança não estava assegurada. Eu ia fazer um jogo em casa contra o adversário mais fraco do grupo, os caras vão entrar com reserva. Você vê que entrou uma certa soberba, parece, né? Agora é um negócio diferente, né? Agora é bom que o Vitor Pereira entenda que agora o contexto é diferente. É isso que eu tô tentando, é isso que eu tô falando e vou reforçar. O contexto é totalmente diferente agora de enfrentar um Boca Juniors. É muito diferente da fase de grupos. E esse é o grande, esse pode ser o negócio mais traiçoeiro de todos, de achar que vai jogar contra o Boca da fase de grupos. Não é. Apesar dos jogadores serem o mesmo, o momento é diferente, tá? O momento é bastante diferente, mas eu falei, vou repetir, eu vou torcer pelos brasileiros e eu acho que o Corinthians tem uma chance, cara, tem uma bela chance de passar pelo Boca e eliminar uns grandes adversários, né, um dos mais tradicionais, uma equipe que tende a crescer ao longo da competição. Então eu vou estar torcendo aí, vamos ver o que vai acontecer, mas que é uma parada diferente, não dá para cair nessa armadilha de achar que, não, a gente foi bem na fase de grupos, uma vitória e um empate, né? Se a gente repetir a dose, a gente passa. O cenário é diferente, é bom que se diga isso, e é bom reforçar várias vezes, né? Para que depois, né,
não seja tarde, né? Então é bom que tenha esse entendimento agora de que o momento é outro, né? Da própria equipe do Boca. O momento é outro, tá? Tadieres vai enfrentar o Colón e aí Vélez Sarsfield vai pegar o River Plate, tá? E aí só argentinos, né? Então já tem um argentino certamente na semifinal, pelo menos desse lado da chave. Né? O River para mim é muito favorito a chegar numa semifinal, mas a gente sabe que são duelos de argentinos, pode ter uma rivalidade, um pouco acentuada aqui, um menos acentuada lá, mas tem rivalidade, e isso a gente sabe que tende a neutralizar um pouco as coisas, né? A diferença técnica. E assim como falei do Palmeiras e do Galo, a gente pode ter Corinthians e o Flamengo se enfrentando numas quartas de final. E eu torço para que isso aconteça, né? A gente vai torcer. Aqui a gente já declara logo de início. Aqui a gente torce pelos brasileiros. Que alguns jogos são mais complicados que outros, sem dúvida. Eu acho que o mais complicado é o do Fortaleza. É um adversário complicado, mas eu vou torcer pelo Fortaleza, e o do Corinthians eu também acho que é um pouco mais complicado. Não tanto, mas eu acho que em virtude de tudo que aconteceu já com o Boca Juniors de lá para cá, né, do primeiro jogo na Neoquímica Arena agora para as oitavas de final da Libertadores, é um cenário totalmente diferente, totalmente distinto, e é o momento que o Boca Juniors gosta, né? O Boca Juniors gosta de viver esse momento de mata-mata. Equipe que estava em terceiro e terminou como líder do grupo na última rodada. Então você vê que os caras, né? Os caras gostam de Libertadores e, querendo ou não, a sorte sorriu para eles, né? Então tem que tomar um certo cuidado e não pode dar chance pro azar. Gente, é isso, né? Os duas chaves aí de Sul-Americana e de Libertadores, a gente vai torcer, obviamente, eu falei aqui, vou repetir, a gente vai torcer pelos brasileiros nas duas competições e, claro, torcer para que os brasileiros vão chegando cada vez mais longe e para que a gente tenha mais uma vez, né? Mais uma vez, uma final de brasileiros. Por que não? Pô, ia ser bem bacana, hein? Vamos ser bem sinceros, ia ser bem interessante, tá? Gente, por hoje eu vou fechar, vou encerrar, desejar para todo mundo um ótimo final de semana, acompanhar aí a rodada de final de semana da Copa do Campeonato Brasileiro. Semana que vem a gente está de volta para comentar os jogos da rodada. É isso, fechando por hoje. Valeu demais, um forte abraço e até a próxima. Tchau.